Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Encantado com Olha o Giai. só, o Giai... Gente, por favor... Você gosta do Giai, tudo isso? Usando a hashtag Show do Esporte, eu quero a opinião de vocês sobre o Giai. O Giai vem jogando bem. Não. E tá ganhando quilometragem. Voo de águia e mergulho de Martim Pescador. Mas sem Giai vai quem? Eu jogaria com o Marcos Rocha, que tá de volta, que já tá recuperado. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Bom, aqui não tem nenhuma dúvida. Gustavo Gomes, Murilo é uma das duas melhores zagas do Brasil ao lado da do Flamengo. Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. O Piquerez é o melhor lateral esquerdo em atividade aqui no futebol brasileiro. Aí o Emiliano Martins, que ganhou o seu lugar. Lucas Evangelista, que veio do Bragantino e hoje é importante para esse meio campo do Palmeiras. Lucas Evangelista e Mike. Por quê? Porque é interessante. Ele está usando o Mike, que é, em tese, um lateral, usando o Mike mais como ala direito. Ou seja, o Mike ajuda na defesa quando o Palmeiras não tiver a posse de bola e vai se lançar mais para frente pelo lado direito. E o Felipe Anderson tá com edema, né? E é interessante porque o Mike é um jogador que apoia muito bem, né? O Mike apoia muito bem. Então, quando o Palmeiras não tiver a posse de bola, ele vai marcar com 5, porque o Mike vai voltar. Quando o Palmeiras tiver a posse de bola, aí o Mike avança pelo lado direito. Estevam, Vitor Roque e Facundo Torres, esses são os 3 jogadores considerados titulares pelo Abel Ferreira. É um time muito competente, o Estevam é muito qualificado. Você está vendo aqui, ó, esse aqui é o preparador do goleiros há bastante tempo. Ele prepara o Marcelo Lomba, ele prepara o Everton, ele tem uma responsabilidade muito importante em relação aos goleiros do Palmeiras. Então, hoje em dia, está cada vez mais específica essa questão de você ter treinador de goleiros, você ter hoje, inclusive, alguns times, e eu acho que esse é o futuro do futebol, você ter assistentes que só cuidam da defesa e assistentes que só cuidam do ataque. Então, cada vez mais, isso acontece muito no futebol americano, na NFL. E claro que você vai ter o head coach, ou seja, o técnico principal, que é o Abel Ferreira, no caso do Palmeiras. Mas eu acho interessante que você tenha um especialista de defesa e um especialista para o ataque. Vamos pro Flamengo? Não, vamos pro Flamengo, mas olha, essa conversa é muito boa. Vamos pro Flamengo e depois a gente volta nela? Vamos. Porque eu acho que o futebol tá evoluindo tanto, ele tá ficando tão rápido, tão ágil. Você tá aprendendo tudo. Mas gente, eu tenho o melhor companheiro do Brasil. Eu não vou aprender? Eu não vou aprender, Lia? Para não mostrar, para não dizer, sobre isso depois, que eu acho que é legal. Pra gente não mostrar e para não dizer que só mostramos o goleiro, o Everton do Palmeiras, tá aí o Rossi, goleiro do Flamengo. Vamos para a escalação do Flamengo? Por favor, já tá aqui na sua tela. Manda ver, eu vou segurar a minha emoção. Esse hino é lindo. É lindo, senhor. É fato. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Cara, é o melhor Flamengo que eu poderia colocar em campo. É o melhor Flamengo? E o Pedro? É o melhor Flamengo. É o melhor. O Pedro, segundo o nosso estagiário Felipe Luiz, que é o estagiário. Para de chamar ele de estagiário. Mas não tem pecado nenhum. Nós temos estagiários brilhantes, com enorme potencial, todo mundo que um dia vai chegar a âncora, a diretor-geral, ao Denis, diretor de esportes, ele vai precisar ter passado por estagiário. Então você tem estagiários brilhantes. É o caso do Felipe Luiz, mas não tem experiência, na minha opinião, para ser técnico deste grande time, dessa incrível espaçonave que é o time do Flamengo. Nós estamos aqui, e olha como é interessante. O Allianz, ele é um estádio hoje que vai ter capacidade para 43, 44 mil espectadores na sua totalidade. Olha que legal isso aqui. O Glenda, tem 3 ou 4 mil. Você queria estar ali, né? Você queria estar aí, não dá tempo de correr. Não dá tempo. Não dá tempo de correr. Mas olha que legal. Eu não sei se o Palmeiras colocou 3 ou 4 mil ingressos hoje. Normalmente são entre 3 e 4 mil ingressos colocados à disposição do time adversário. E é isso que eu gostaria
que quando a gente tivesse um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras e um São Paulo, um Palmeiras e Santos, a gente tivesse essa possibilidade. Não é lindo? Eu acho maravilhoso. Eu acho que o futebol é isso, né, gente? O futebol é muito legal quando você tem as duas torcidas e no momento ao longo da partida você tem a participação das torcidas, você tem essa guerra no bom sentido entre os cantos das torcidas e assim surgem os cantos e assim surgem as memórias no futebol. Eu adoro esse momento, assim, antes do jogo, durante o jogo, depois depende. Depois depende. Depois, você que nem eu, você é o seguinte, eu tô feliz se meu time ganha. Se meu time perde, eu não encontrei nenhuma alternativa de felicidade. Eu também, eu fico chateada, eu fico bem triste. Não, eu fico impressionado porque tem muita gente que acredita na ideia de que, olha, eu aprendo muito com a derrota. E eu falo assim, olha, eu aprendo com a derrota e aprendo com a vitória. Não, eu aprendo com os dois. É claro. Óbvio. Mas eu gosto de aprender mais com a vitória. Não, todo mundo gosta de aprender mais com a vitória. Todo mundo gosta, mas nem sempre a gente ganha todas, né? No caso, o Palmeiras ganhou 14 partidas das últimas 15. Mas olha que interessante, que legal, né? A gente começa a trazer esses números, assim, obviamente que a gente fica falando de números. Números, eles são feitos para caírem, né? Para mudar a estatística. Mas tem coisas interessantes dessa partida. Bom, os números, esse número enorme de vitórias, né? Essa constância do Palmeiras, que é gigante, que não é a mesma constância do Flamengo, mas o Flamengo é muito bom no ataque, muito bom na defesa, o melhor ataque do campeonato, e se não for a melhor defesa do campeonato, tá ali. Os dois têm as duas melhores defesas. Só levaram 4 gols, isso no Campeonato Brasileiro. Né? O Flamengo fez 17 gols, o Palmeiras 11. E olha que outra coisa interessante, o Gerson do Flamengo nunca perdeu pro Palmeiras. E essa é interessante porque o Gerson vai jogar, hoje vai estar na seleção brasileira, você está vendo o Palmeiras entrar, né? O Palmeiras vai entrar, o Palmeiras está entrando, é um Palmeiras muito interessante, né? Você precisa prestar atenção, e o telespectador do Show do Esporte hoje é um privilegiado, porque o Abel, ele é muito competente. Elia, mas você vive pegando no pé do Abel. Eu pego no pé do Abel porque ele tem toda a estrutura, ele tem essa nave para comandar, ele tem experiência para comandar essa nave, mas ele tem uma mania de reclamar que me incomoda, porque ele poderia reclamar menos, porque ele é o treinador mais bem pago da América do Sul, para encontrar soluções e não para ficar vira e mexe reclamando, ou ele reclama do gramado, ou ele reclama do calendário, ou ele reclama do departamento médico, e eu acho isso ruim. Nós estamos vendo aqui, ó. Olha que coisa mais linda essa imagem. É lindo, né? O Paulinho, você está vendo o Paulinho, ó, você está vendo, olha que interessante, né? Você tem jogadores que já foram considerados titulares absolutos e que nesse momento estão na reserva. Você tem jogadores como Rafael Veiga, que sempre foi referência desse time do Palmeiras e que não está jogando. Eu, por exemplo, não teria o Facundo Torres como titular absoluto do meu time. Mas para o Abel, ele é titular absoluto. O Abel acha que ele realiza uma função tática muito importante. Eu tenho comigo o seguinte, e é legal você estar observando, quando você observa esses jogadores do Palmeiras, eles são muito importantes, por quê? O Palmeiras tem elenco para revezar, mas eu fiz um estudo nessa minha doença pelo resultado, eu fiz um estudo que é muito aplicado e diz o seguinte, nos últimos 10 jogos, olha que interessante, nos últimos 10 jogos, o Abel, ele usa o elenco. Aí todo mundo, mas o Abel tem jogadores para poder substituir, e é verdade, mas 70% do elenco ele mantém. Ele mantém 71 para ser mais exato. 71% do elenco. A coluna vertebral ele mantém. Ele não tira o Everton, ele não tira o Murilo, ele não tira o Gustavo Gomes, ele não tira o Estevão. Ele só tira o Vitor Roque e só tira o Facundo quando eles estão lesionados. Ele não tira o Piquerez. Então, 71% do elenco do Palmeiras ele usa. Então ele vai fazendo alternativas de tirar. E quando ele tira, por exemplo, quando ele tira o Giai, ele não tira o Piquerez. Quando ele tira o Piquerez, ele não tira o Giai. Quando ele tira, ele nunca tira, a não ser em situação absurda, o Estevão. Porque o Palmeiras é muito dependente desse garoto. É muito dependente desse garoto. Então são coisas importantes. Agora, eu quero dizer o seguinte, e você vai ficar até chateada comigo. O Palmeiras é muito favorito para essa partida, mesmo que o elenco do Flamengo seja incrível, a escalação do Flamengo seja incrível, porque eu te digo o seguinte, eu acho que o Felipe Luiz vai sentir a pressão de um jogo que é definitivo para ele, porque esse jogo
Se você quer ser campeão brasileiro, você precisa ganhar do Palmeiras. Esse jogo precisa ganhar. Você precisa ganhar do Palmeiras. O Palmeiras tem 4 pontos de vantagem. Claro que você tem muitas rodadas, claro que tudo pode acontecer, mas é um campeonato polarizado entre Palmeiras e Flamengo. Essa partida é uma partida chave. É uma partida chave para não deixar o Palmeiras abrir muito, que a gente sabe que é ruim, né? E o Flamengo, ele vive um momento que agora ele está precisando, de fato, ganhar, né, um jogo importante como esse, que é contra o Palmeiras e na casa do Palmeiras, ou seja, é mais importante ainda. Eu tô vendo o Everton Cebolinha, que hoje vai jogar no time titular. É muito interessante, porque é um jogador de velocidade, num contra um ele é muito bom. É interessante magro, que você... Né? Tá magro. É interessante, tá magrinho. Não, tá magrinho. Não, os caras do Flamengo Cebolinha estão tá voando. Magrinho. Estão voando. O Luiz Araújo é um jogador que pouca gente fala, mas ele é importantíssimo. O Glenda, é impressionante como ele chama a responsabilidade, quanto mais duro esteja o jogo. Eu quero saber se o Bruno Henrique, por exemplo, vai estar com a cabeça boa. Todo mundo sabe que o Bruno Henrique tem um problema pessoal na questão das apostas, vai ter julgamento. Da mesma maneira que o futebol do Lucas Paquetá caiu muito a partir do momento que ele começou a ter todo aquele problema em relação à Premier League e as apostas dentro da Premier League. O futebol do Lucas Paquetá no West Ham caiu demais. Então, acho interessante a gente voltar para cá, para as escalações, né? Volta. Vamos tentar analisar. Eu ia dar números aqui do Allianz Parque, umas coisas bem legais, sabia? Agora a gente tá sem a imagem. Mas você sabia que o Palmeiras já está com 600... Olha só que legal, 601 gols em casa, tá? Com 211 vitórias, 64 empates e só 47 derrotas. Imagina, olha esses números. É muita força. E sabe quanto o Palmeiras já ganhou nesses anos todos de Allianz Parque? Não. De bilheteria? 600 milhões de reais. Essa foi a grande sacada, né? É uma coisa que passa muito... Só nos jogos do Palmeiras, não, quando olha, tá jogando a gente em casa. está vendo aqui, né? Quando você está vendo Palmeiras, você está vendo a história do Palmeiras, você está vendo o retrospecto. E olha, isso passa muito pelo Paulo Nobre. Pouca gente fala, pouca gente reconhece. O Paulo Nobre foi o grande idealizador, colocou o ovo em pé da questão financeira do Palmeiras, que era horrível, que estava degringolada. Ele colocou o ovo em pé e a partir do momento que idealiza uma constatação de que, eu primeiro preciso organizar o financeiro para depois ir para o time, e aí eu vou ter grandes probabilidades de dar certo, o Palmeiras muda de patamar. E o Allianz Parque, você toca num ponto fundamental, não é só o número financeiro. Não. É o número de resultados. 211 vitórias contra 47 derrotas. A casa do Palmeiras hoje é uma casa muito forte. É um templo. Muito forte. É um Mas templo. hoje vai ser diferente. Eu digo o seguinte, o Palmeiras é muito favorito contra o Flamengo. O resultado pode me desmentir. O time do Flamengo é melhor do que o time do Palmeiras. A escalação do Flamengo, para mim, hoje é melhor do que a escalação do Palmeiras. Mas eu tenho comigo que o Felipe Luiz não tem o tamanho, nem pode estar na mesma prateleira que o Abel Ferreira. Então, o Abel está numa prateleira 8, o Felipe está na prateleira 4. São muitas prateleiras entre um treinador e outro. Talvez aí esteja o grande trunfo do Palmeiras em relação ao Flamengo. Claro que nem o Abel, nem o Felipe Luiz jogam, mas é muito interessante a gente entender que o treinador hoje, principalmente nesse futebol moderno, tem uma importância muito grande. Né? Então, como o Abel não estará em campo, porque ele está suspenso, né? E eu ganho de você nos palpites, vou continuar 10-7. Ai, ai, ai. Vou continuar apostando no Flamengo hoje. E falando em aposta, vamos continuar brincando desse negócio? Claro, só faltava não. E olha que interessante. Quer mais emoção no seu dia? Hoje tem Palmeiras e Flamengo. E na BandBet, você pode entrar em campo com o seu palpite. Aproveita que tem aposta especial para você. Aposte que o Palmeiras ou o Flamengo, um dos dois vai vencer, ou seja, não pode dar empate. E aí você vai ter mais de 2 gols nessa partida. Se acertar o palpite, você ganha mais de 3 vezes o valor apostado. Ou seja, você colocou R$10, ganhou mais de R$30. Apostou R$100, ganhou mais de R$300. Não perca essa chance de aumentar a emoção da sua torcida. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e sinta cada lance. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue sempre com responsabilidade
E lembre-se, jogo é proibido para menores de 18 anos. Agora é o seguinte. Ah, não, agora é assim. Agora é assim. Então, você pegou alguma coisa aí no celular? Eu peguei porque eu vim aqui ver como Alguém é que tá falando, alguém tá falando o seguinte. Mas peraí que eu tô meio atolada, daqui a pouco eu volto aqui. Ah, é? Vamos continuar aqui o programa. Tá atolado, tá atolado. É o celular atolado. Atoladinha. Como é que é aquela música? Tô atoladinha. Tô atoladinha. Não, mas aí tem que dançar pra baixo, é mais complicado. Eu vou. Calma que eu vou chegar lá, daqui a pouco eu vejo aqui. Porque a gente tem um negócio, ó. A IMCA. Como é que era? Você se lembra como é que faz? É, não, aqui é o Village People, eu sei. IMCA. Toca a música aí, Palminha, vamos ver. Vamos ver lá. Eu não tenho a menor ideia de como é. Vamos lá, professor. Ó, YMCA. Ah, essa é do seu tempo, né? Ah, é? Opa. Essa é do seu tempo. Super do meu tempo. Ó, e a Gabi? Vamos pra Gabi? Gabizinha, um beijo pra você, Gabi. A Gabi Guimarães. Propôs. Pois é, ela fez o seguinte, ela propôs um desafio ao Maurício do Palmeiras. Pois é, o Maurício não tá como titular, mas topou o desafio da Gabi. Vamos ver. Bora ver? O jogador ideal só com atletas do Palmeiras. Então eu falo uma qualidade, você fala um jogador do elenco. Velocidade. Vanderlan. Drible. Estevam. Chute de longa distância. Putz, tem bons aí, hein? Mas eu fico com... fico comigo nessa. Ah, achei que ele não ia se colocar nessa lista. Visão de jogo. Acho que o Veiga. Cobrança de falta. Veiga também. Frieza. Olha, eu vou colocar o Estevam também. O Estevam finaliza muito bem, ele tem essa calma. Por incrível que pareça, né? Por ser um jogador muito novo, mas ele tem essa frieza. E agora, liderança. Gustavo Gomes, ele é muito diferente, né? Muito. Gustavo Gomes é muito diferente dessa questão da liderança e é interessante, né? Porque o Estevam é muito jovem, mas você vê como ele é muito protagonista, né? Até para um jogador importante como é o caso do Maurício. E quando ele foi embora, hein? Vai acontecer rápido. Vai acontecer rápido, né? Olha só, Alguém Né, o nome dele aqui nas redes sociais, disse o seguinte, Elia: hoje o Giai é o melhor lateral direito do Palmeiras. Bom, há controvérsias, respeito muito a sua opinião, mas há controvérsias. Eu acho que ele pede pro Mike e pede pro Marcos Rocha, mas não é o que pensa você e não é o que pensa o nosso Abel Ferreira, que por acaso é quem tem a caneta para escalar. Muito bem. E o Flamengo, hein? Defende um longo tabu contra o Palmeiras? Esta tarde, como eu acabei de falar, em jogos de Campeonato Brasileiro, o rubro-negro não perde do Verdão desde 2017. 8 anos se passaram e foram 14 jogos com 6 vitórias dos cariocas e 8 empates. 21 gols do Flamengo, 8 gols do Palmeiras. Muito bem, esses números não mentem jamais, só vão mentir hoje. Vão mentir hoje? Só hoje. E tabu foi feito para cair. Então tá bom, mas logo hoje, não, a gente deixa mais um pouquinho esse tabu, né? Deixa mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho. Agora, quem tá arrasando mesmo nesse Campeonato Brasileiro, meu amor, eu vou te falar, é o Mirassol. Vou dizer que o Mirassol, no Morumbi, dominou o São Paulo, venceu por 2-0. Aos 7 minutos do segundo tempo, drible de Edson Carioca em Alan Franco e falha do goleiro Rafael. Aliás, é raro a gente falar essa palavra, né? Falha do goleiro Rafael, mas dessa vez foi falha mesmo. Gabriel saiu comemorando, mas a arbitragem deu gol contra de Ferrarese. E aos 42 minutos, pênalti de Enzo Dias em Chico, Kim e o lateral Reinaldo, o ex do São Paulo, bateu e confirmou mais uma vez. E na comemoração beijou a bandeira do São Paulo no escanteio em sinal de respeito, né? Eu acho que... Não acho desrespeitoso, acho bacana o que ele fez, foi lá, comemorou o gol dele e beijou a bandeira do São Paulo. E fez muito bem, acho que está por aí, tem que comemorar. A vida é feita de boas e belas comemorações, não são muitas as oportunidades que você tem para poder comemorar. E quando elas aparecem, tem que mais é que aproveitar. O King Rei, ele foi ontem o grande articulador dessa vitória impressionante do Mirassol. Aliás,
ele tem sido um dos grandes protagonistas desse Mirassol. É um time que tem o pior orçamento da Série A do campeonato. Está na ponta alta da tabela, ou seja, você tem 2 páginas na tabela, de 1 a 10 e de 11 a 20, ele está na primeira página da tabela. Ou seja, era um time que era fadado ao rebaixamento e está conseguindo fazer uma campanha incrível nesse Campeonato Brasileiro. E isso é muito mérito, sim, do técnico Rafael, dos jogadores, é mérito da direção, porque lembra que a gente conversa sempre? Você tem que saber o seu tamanho. Cada um tem que saber o seu tamanho. Cada um tem que saber até onde pode ir. Cada um tem que saber exatamente o que é importante para que o resultado possa ser alcançado. E o Mirassol sabe muito bem disso. Sabe por quê? Porque tem um ótimo centro de treinamento para o tamanho do Mirassol. Se você pegar o centro de treinamento do Mirassol e falar, mas a academia do Palmeiras, o Ninho do Urubu, não. São propostas e tamanhos diferentes. Outra coisa que o Mirassol faz brilhantemente, contratação dentro da sua qualidade, dentro do seu espectro, dentro do seu tamanho e contratações que eles têm capacidade de poder honrar os salários todos os meses. Isso é fundamental para você ter o respeito dos seus comandados. Salários pagos em dia. Mirassol faz isso brilhantemente. E um treinador que caiu como uma luva para comandar esse elenco. Por isso, um pouco de cada um desses ingredientes faz esse time do Mirassol. E você sabe que quando ele foi chamado, ele falou assim, não quero nem saber o salário, tô indo. Claro. Vou dirigir um time pela primeira vez na Série Campeonato, lá tô indo, não precisa, depois a gente fala de salário. Vamos falar de clássico agora, Vamos? porque teve clássico no Maracanã, sim senhor. O Vasco saiu na frente do Fluminense com o zagueiro João Vitor. Ainda no primeiro tempo, o tricolor chegou ao empate, uma infelicidade logo dele, logo do Veete, e gol contra. E aos 41 minutos da etapa final, Guga arriscou de longe, que rapaz, mas fez um golaço esse Guga, marcou um gol muito bonito para então fechar essa virada do Flusão 2-1. Eu assisti bem esse jogo, é interessante, né? Porque esse jogo é o seguinte, e eu quero deixar bem clara a minha posição. Nem o Renato Gaúcho e nem o Fernando Diniz passariam na porta do time que eu fosse presidente. Nem na Jura? porta. Não. Nem na porta. Nem na porta, nenhum dos dois. Sério? E no primeiro tempo foi muito interessante, porque no primeiro tempo o time do Fluminense, que ganhou a partida por 2-1, o primeiro tempo do Fluminense foi um verdadeiro show de horrores. Primeiro tempo do Fluminense foi um show de horrores. Thiago Silva, esse Juan Freitas, zagueiro, e o Fábio, era uma trombada atrás da outra. Eles só não tomaram mais gols por incapacidade do ataque do Vasco. Tamanha a incompetência. Parecia que o Fluminense estava sendo treinado pelo Fernando Diniz, queria sair jogando, queria o Fábio se achando como se fosse o Pepe Guardiola dos bons tempos, com aquela qualidade que ele não tem com os pés, mas acha que tem. Sabe? Uma loucura. Eu falei, não é possível. Mas quis o destino que o Vasco pensa da mesma maneira também, porque o Fernando Diniz está do outro lado. Não, mas você sabe que os jogadores do Fluminense, que o Fernando Diniz foi técnico, né, do Fluminense, inclusive campeão carioca em cima do Flamengo, os jogadores do Fluminense conversaram entre si muito e conversaram muito com o Renato Gaúcho, falando, a gente sabe como é que esse Vasco vem, a gente já tem a leitura do Fernando Diniz e vamos conseguir fazer isso para conseguir parar essas jogadas rápidas e velozes do Vasco do jeito que o Fernando Diniz gosta. E deu certo. Deu certo porque os dois pensam o futebol muito parecido, né? O Renato pensa o futebol muito parecido com o Fernando Diniz, né? Então, ambos vão correr riscos desnecessários, ambos vão querer trocar muita bola na horizontal, e aí quem errou mais, o erro é o grande vilão, quem errou mais foi o Vasco e por isso deu o Fluminense. Mas não por muito mérito. O Fluminense teve o Guga, que fez um chutaço, um golaço lá de fora da área. O Guga foi um baita chute. Nossa, baita chute, um baita gol. E na manhã deste domingo, o Grêmio recebeu o Bahia e venceu por 1-0. Já no segundo tempo, Bright White caiu na área em lance com o Marcos Felipe. O árbitro marcou pênalti. O próprio, ele mesmo, ele que sofreu o pênalti, foi lá, Bright White cobrou e fez o gol da vitória que tirou os gaúchos da zona de rebaixamento. Olha o tamanho dessa vitória de hoje, de domingo, hein? Importantíssimo, e aí a gente fala, você pega um Bahia que tem qualidade, um Bahia que vinha de vitória, um Bahia que é bem treinado pelo Rogério Ceni, mas que não adianta nada.
Ah, mas o Grêmio ganhou de 1-0, mas os times do Mano Menezes não vão cair. O Mano tirou o Fluminense o ano passado do rebaixamento, não vai cair com o Grêmio, vai sair do rebaixamento, vai estar, inclusive, com possibilidade de Sul-Americana e Libertadores. Por quê? Porque é time resultadista, é treinador que sabe o que é que precisa fazer, ele sabe como é que precisa ter calma. Você vai ver esse time com mais calma. Esse time era ultra mal treinado pelo Quinteiros. Esse time era uma barbaridade. Esse Quinteiros era uma afronta. E ó, eu posso falar com muita tranquilidade porque é um técnico estrangeiro. A gente aqui vive decantando em prosa e verso treinadores estrangeiros. Então você tem estrangeiros qualificados e estrangeiros pouco qualificados. É o caso do Quinteiros. O Mano pegou um time desorganizado, um time que tem que inclusive treinar fundamento. Defesa horrorosa. E agora, aos pouquinhos, o time está se encontrando, não será rebaixado e vai estar na ponta alta da tabela no segundo semestre, você vai ver. Até achei que saiu antes, saiu mais cedo. Eu achei que o Grêmio ia sofrer um pouco mais na zona de rebaixamento. Nada de gol no duelo alvinegro entre Atlético Mineiro e Corinthians, na Arena MRV. Com 0-0 em Belo Horizonte, as duas equipes seguem lá naquele meio da tabela, com 14 pontos em 10 rodadas. Mas Elia teve uma imagem, aquela imagem preocupante, essa notícia preocupante, porque tira Yuri Alberto aí de um bom tempinho do time do Corinthians, né? Ele deixou o gramado mancando, inclusive com a ajuda dos seus companheiros. Exames de imagem constataram uma contratura na região lombar. E aí vem essa notícia mais preocupante, uma fratura em uma das vértebras, a L1, que fica bem na ponta aqui da lombar. O atacante está imobilizado, medicado e com acompanhamento do departamento médico do Corinthians. É legal que a gente tenha essa notícia, temos que dar a notícia, é importante que a demos com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, mas eu conversei longamente agora há pouco com o Dr. Otávio Vilhena, grande ortopedista, especialista aí nessa questão e nesse tipo de lesão, e ele diz o seguinte: olha, a fratura isolada do processo transverso não oferece risco de comprometimento do sistema neurológico e nem demanda cirurgia. Então, é muito boa essa notícia, apesar, é claro, da gravidade. Apesar de a lesão não ser uma lesão tranquila, é uma lesão que não compromete o neurológico e não tem necessidade de cirurgia. Isso significa que o Yuri Alberto agora vai ficar quietinho, 3 semanas está consolidada essa fratura e aí depois de 3 semanas ele começa todos os processos normais de fisioterapia e de volta natural aos gramados. Isso vai acontecer sem problema. E tem a parada, né, para o Mundial, então ele vai ter tempo. Vai ter tempo, exatamente. Para voltar de novo, para treinar com calma, com tranquilidade. E depois de 6 temporadas e 15 títulos, terminou ontem a segunda passagem de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid. O time merengue venceu o Real Sociedad por 2-0 e terminou em segundo lugar no Campeonato Espanhol. Ancelotti se apresenta oficialmente no Rio de Janeiro amanhã para assumir a seleção brasileira e anunciar então a tão esperada primeira convocação. Será que vem por aí? O torcedor brasileiro tá tenso, Elias Júnior tá tenso com essa primeira convocação. O jogo também marcou a despedida, né, do croata Modric. Depois de 13 anos, e vejam só, 28 títulos pelo Real Madrid. Aliás, foi uma despedida muito bonita e muito emocionante, né? Muito linda, muito emocionante, digna daquilo que eu acho que é importante quando você é grande. Quando você é grande, você tem que se planejar. Eu acho fundamental que a gente esteja sempre se planejando. A gente tem que planejar, nós temos que planejar o nosso futuro, a empresa tem que planejar o futuro dela, o que é melhor para o ano que vem, como é que você vai fazer melhor, como é que seus resultados melhores terão que ser alcançados. Se a gente pede isso, a gente tem que praticar isso. Então, olha como é interessante, o Carlo Ancelotti deixa a equipe do Real Madrid de maneira digna, anunciada, vitoriosa. Planejada. O Modric deixa o Real Madrid de maneira digna, planejada e, acima de tudo, emocionada. Por quê? Porque é isso que conta. A tua passagem foi limpa, foi bonita, foi vitoriosa, foi de entrega. Cara, a tua saída tem que ser desse jeito, olha que lindo isso. E você viu Mbappé, Vinícius Júnior, caras que vão ficar no elenco. E você tem o Florentino Pérez. Muita gente fala, pô, mas tem dirigente que se locupleta
do time, o Florentino Pérez, esse cara que você está vendo aqui, tem mais de 2 bilhões de euros na conta. Ele não precisa se locupletar de time nenhum, muito menos o Real Madrid. Então, o que esse cara fez historicamente pelo Real Madrid é algo absurdo. Todas as passagens dele como presidente do Real Madrid são ultra vitoriosas e é isso que eu espero que os nossos dirigentes aprendam. Que eles não se locupletem dos clubes que eles comandem, que eles tenham o exemplo aí do Florentino Pérez, claro, dadas as devidas proporções, mas são exemplos que a gente precisaria seguir. E o Ancelotti vai chegar amanhã. Hoje, chega ainda hoje. Chega hoje, amanhã faz a convocação oficial e aí a gente vai ter uma data FIFA entre os dias 2 e 10 de junho. Eu espero que ele lembre-se sempre da ideia de que futebol é momento. Não interessa o que o cara jogou há 15 dias atrás, há 1 mês e meio atrás, interessa o que ele está jogando nesta semana, a entrega que ele vai ter que ter na próxima data FIFA. Mas até na primeira convocação ele vai ter que ter essa ideia? Ele tem que ter. Tem que ter. Já tem que começar desse jeito. Tem que começar porque ele precisa de resultado. E quando ele tiver resultado, ele vai ter mais força, mais confiança para poder fazer exatamente aquilo que ele quer. Então começa um novo ciclo para o Ancelotti. Olha que bacana, depois de 60 anos. Quantos anos o Ancelotti tem mesmo? O Ancelotti tem 64. Então, aos 64 anos, você começar uma nova etapa na sua vida e uma baita etapa, né? Porque comandar a seleção brasileira, a única pentacampeã que pode ser hexacampeã, é um presentaço. Baita presente. Não é? Um baita presente. Então vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo e a gente volta já já. Ó, sorrindo. Ó, Ancelotti. Ai, 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 ai. É tempo. É tempo. É tempo de NBA. Nós fazemos um milagre. Vai fazer um milagre. É um milagre. E é tempo de NBA. E a NBA? Finais. Finais? É, a partir do dia 5 de junho você vai acompanhar as finais da NBA aqui na Band, parceria com a Prime Video. É o momento Prime aqui da Band. E eu digo que essa vai ser uma decisão histórica, hein? Essa vai ser uma decisão apertadinha, hein? Olha, eu não sei de decisão histórica, não, mas tô adorando estar aqui do lado da taça da NBA. Você combina com essa taça, viu? Você combina, as duas são douradas. Até parece. E nessa terça-feira, às 10h30 da noite, tem estreia aqui na Band. É a nova temporada do MasterChef. E olha só quem mandou um recado pra gente. Oi, Glenda. Oi, Elia. Está tudo pronto para começar aqui o maior reality de culinária do mundo. Participantes de verdade, fazendo comida de verdade. E a gente experimentando e dando bronca de verdade também. Batem tempero, pressão é muita emoção. MasterChef aqui é pra valer. Que delícia, Você não? poderia participar do MasterChef, Elia? Ah, Imagina o Elia. Pensa num cara que sabe comer, sou eu. Então. Pensa num cara que já perseguiu, acho que uns 33 estrelas em Michelin. Por isso que eu tô Agora, falando. eu não sei fritar um ovo, como é que eu vou participar do MasterChef? Não, mas você pode estar lá comendo, você pode pra ser julgar, técnico. Pra julgar, eu sou bom. Então, imagina. Pra julgar, eu sou bom. Tudo errado. Pra criticar, eu sou bom. Recordes, títulos, idolatria. Uma semana antes da final da Liga dos Campeões da Europa, o zagueiro brasileiro Marquinhos foi campeão pela 33ª vez com o Paris Saint-Germain. O jogador com mais títulos da história do clube. É impressionante o que Marquinhos fez e faz pelo Paris Saint-Germain para você. Capitão desde a saída de Thiago Silva em 2020, o camisa 5 levantou o troféu da Copa da França com a vitória sobre o Reims por 3-0 neste sábado, com 2 gols de Barcola e um de Hakimi. Aos 31 anos, Marquinhos está em sua 12ª temporada no PSG. Experiente, comanda uma equipe renovada pelo técnico Luiz Henrique. Ano passado, ele se tornou o jogador com mais partidas pelo Paris, ultrapassando o francês Jean-Marc Pilorget. O brasileiro tem 484 jogos pelo clube. Que eu vou deixar, acho que eu não consigo assim ter noção, né, desse recorde, ter noção de tudo que isso tudo representa. Eu acho que depois aí que eu pendurar minhas chuteiras daqui alguns anos, né, alguns bons anos,
Quando eu estiver em casa, eu acho que vai ser um momento onde eu vou conseguir ter essa noção melhor. Por enquanto eu vou tentar aumentar esse recorde aí o máximo possível. Marquinhos tem 10 títulos do campeonato francês, 9 da Supercopa da França, 8 da Copa da França e 6 da Copa da Liga. No próximo sábado, ele vai em busca do seu 34º troféu, o primeiro fora do país, o maior triunfo da sua carreira e da história do Paris Saint-Germain. A final da Champions League contra a Inter de Milão em Munique pode colocar Marquinhos como o ídolo máximo de um clube que tem ligação histórica com o Brasil. O capitão parisiense está a um passo de ser recompensado com a maior das conquistas, pela sua trajetória e fidelidade. Com isso, tem o respeito de ex-jogadores do PSG. Um grande zagueiro, admirado por todos os torcedores do Paris e pelos brasileiros também, né? Então eu espero que ele continue nessa mesma tônica aí, nessa mesma dinâmica e que ele prossiga com o PSG e quem sabe seja campeão da Champions, que é o sonho do clube, né? Cara, se o universo não atrapalhar, o universo conspirar a favor, tem tudo para o PSG conquistar a tríplice coroa. O PSG está muito perto de conquistar a grande Champions League, que é o sonho de consumo. E todo mundo sabe a minha opinião em relação ao Marquinhos para a seleção brasileira. Agora, como referência histórica para o Paris Saint-Germain, os números falam por si só, portanto, parabéns, Marquinhos. Hugo Calderano ficou com o vice-campeonato mundial de tênis de mesa em Doha, no Catar. Na grande final da competição, o brasileiro foi derrotado pelo chinês Wang Chunquan por 4-1. A medalha de prata é inédita para o Brasil. É gigantesca essa conquista dele. Vamos ver então o que o Calderano disse depois dessa decisão. Tem um significado enorme, né? Sempre foi um dos meus grandes objetivos. Eu acho que alguns anos atrás era muito difícil para um brasileiro sonhar com uma medalha no Mundial. E nós conseguimos, né, esse objetivo. É claro que ficou com um gostinho de quero mais, de sair daqui campeão mundial. Tenho certeza que vou ter outras oportunidades, vou continuar elevando o meu nível, me preparando muito para chegar ainda melhor nas próximas. And he takes it. Wang Chuqin, for the first time in his career, has become the men's singles champion of the world. Lionheart Hope has closed the door. Finally, somebody has been able to beat Hugo Calderano. Fantástico. Aí os dois maiores. O menino é número 2 do mundo e o Calderano é número 3, né, no ranking. E o Calderano tinha ganho do número 1 na semifinal. Na semifinal. Não, e ele ganhou desse chinês na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo. Ou seja, são eles 3 mesmo. Não, são os 3 e é inacreditável. E o primeiro set foi incrível, porque se ele ganhou o primeiro set, a final foi 4-1. Mas se ele ganhou o primeiro, estava 10-8 para ele. Imagine que está faltando um pontinho só para você ganhar o primeiro set. E aí ele acabou, infelizmente, não conseguindo fechar. E aí, você sabe muito bem o que é atleta, né? Fica na cabeça. Não, fica na cabeça, mas se tem alguém muito bem preparado mentalmente, é o Calderano. Eu vou contar um negócio. Ele é genial. Só para lembrar que o Samir Chaudhry, presidente da Federação de Roraima de Futebol, foi eleito presidente da CBF e era algo que a gente já esperava, porque ele é candidato único. Então, o Samir Chaudhry é o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E amanhã, Carlo Ancelotti anuncia sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira, ou seja, uma semana muito movimentada. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Tem certeza? Eu tenho. Olha, dizem que quanto mais rápido, melhor, mas neste caso, não. Neste caso, não. Neste caso, em outros casos também não. Não são todos. Não são todos, né? Não são todos. Muito obrigado pela sua companhia, que você tenha uma linda e bela semana pela frente. Boa tarde, fiquem com Deus e, boa sorte! Boa sorte! Seja bem-vindo, Ancelotti! Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.